Pessoal, os horizontes de inovação, eles nascem lá em 1999 com a McKinsey, mais ou menos, ali olhando para um framework que vai dividir a forma como a gente atua com projetos. Dentro daqueles projetos que a gente olha como H1, o Horizonte 1, que são aqueles projetos de core, que vão trazer mais eficiência, vão olhar para o cliente atual e para as nossas ofertas existentes. Depois a gente expande isso nessa visão da McKinsey, nos horizontes de número 2, que são aquelas ofertas adjacentes, ou aquelas inovações adjacentes. Vão olhar para os nossos clientes adjacentes e para aquelas ofertas que são complementares ao nosso core. E a inovação mais disruptiva, ou o projeto mais disruptivo, que vai estar no H3, o Horizonte 3 de inovação, que vai olhar para novos clientes e novas ofertas, receitas e produtos. Quando a gente conta essa história, eu gosto de tangibilizar ela pela história do Seu Zé. Imagina um Seu Zé que tem um mercadinho de bairro. Aquele mercadinho que fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo, que você provavelmente na sua infância já foi comprar bala ou doce, e aí ele tem um monte de coisa bagunçada, tá o Seu Zé lá meio com a camisa aberta. Imagina que esse mercadinho está sendo atacado. Tem várias outras redes, como aqui em São Paulo, a Oxxo, o Mini Mercado Extra, mas aquelas redes que você conhece aí na sua região também, que acabaram um pouco com esses mercados um pouco desorganizados ou mais familiares, em termos bem práticos no final do dia. Esse cara, ele já tem alguns clientes ali, né? Ele tem a Dona Teresa, por exemplo, que compra com ele há muito tempo e hoje, depois da pandemia, acabou ficando mais em casa, também parou um pouco de comprar ali. A filha dela já compra só pelo Rappi, então você tem uma dinâmica de mercado muito diferente. Quando a gente olha para a inovação do Seu Zé, eu gosto de trazer a aplicação dos horizontes de uma forma bem prática. Se a gente pensar no H1, que é para o cliente atual, que é a Dona Teresa, mais a oferta atual dele, o que seria uma inovação? Bom, a gente pode pensar que a inovação nesse caso pode ser pintar a loja, pode ser instalar um ERP de gestão que vai trazer mais informação sobre o cliente dele, pode ser reorganizar as prateleiras. Tudo isso está focado na eficiência operacional do negócio dele e pode fazer com que esses clientes atuais se sintam mais à vontade ali dentro. Mas a gente está falando da mesma oferta para o mesmo cliente. Quando a gente olha para um Horizonte 2, em geral no framework a gente vai olhar sempre para a posição do meio, né? Aquela posição diagonal. Mas a gente tem que entender que existem ofertas atuais para clientes adjacentes, que é o caso, por exemplo, da Renata, que é filha da Dona Teresa. O que seria, por exemplo, uma oferta de inovação atual, ou seja, uma oferta atual para um cliente adjacente? O Seu Zé pode começar a entregar via Rappi, por exemplo, já que a Renata já compra via Rappi. Então eu estou trazendo uma outra camada de serviço, eu vou tendo uma nova linha de receita e já atuando como inovação. Já se eu olho para o mesmo cliente e uma oferta adjacente, a gente poderia fazer uma coisa que vários Seu Zés fizeram na pandemia, que é entregar porta a porta, cobrando R$ 2,50. Também é uma nova linha de receita, um novo serviço que ainda atende a Dona Teresa. Agora, se eu olho para uma inovação que é para um cliente adjacente e uma oferta adjacente, a gente pode estar falando que o Seu Zé vai começar a ofertar aula de culinária, porque ele tem a melhor receita de pãozinho que a gente já viu na Vila Mariana. Por isso ele vai construir um serviço que vai consumir no final do dia os insumos da mercearia do Seu Zé e vai começar a construir uma inovação mais correlacionada. Isso é um passo importante, porque muitas vezes quando a gente pensa no H2 e no H3, a gente pode pensar em coisas totalmente não correlacionadas ao nosso negócio atual. E aí por isso muitas vezes a inovação falha. Se eu vou um pouquinho mais adiante, se eu vou pensar ainda na Dona Teresa, meu cliente atual, mas estou olhando lá no meu final da minha cadeia para novas ofertas, a gente poderia, por exemplo, ofertar suplemento vitamínico, uma nova linha de produto que o Seu Zé ainda não trabalha, mas que vai atender a Dona Teresa no final do dia. Se eu penso na Renata, que é aquele cliente adjacente, vou pensar em uma nova oferta, a gente pode pensar, por exemplo, que ele vai publicar um livro de receitas. Totalmente diferente daquilo que ele já faz hoje, uma linha de receita diferente, mas que vai fazer com que a Renata, que já é mais antenada no final do dia, gosta de ter ali a prateleira com vários livros de receita, esse livro de receitas caseiras do Seu Zé vai atrair uma nova linha de receita e vai fazer com que no final do dia ele atraia esses clientes que são adjacentes ao negócio atual dele, mas mesmo assim diferentes. Se a gente olha para a oferta atual e lá em cima, nos novos clientes, o que poderia ser inovador ali? Talvez uma coisa que a gente não pense muito é a abertura, por exemplo, de uma nova filial. Né? A oferta atual dele é um mercadinho. Imagina que ele abriu um outro mercadinho agora no Cambuci, que é um bairro próximo ali da Vila Mariana. Ele vai atender um novo fluxo de clientes, já de uma visão
diferente no final do dia. E isso pode ser sim uma inovação. A expansão do negócio e o growth no final do dia pode ser considerado esse tipo de inovação. Agora, se a gente pensa para esse novo cliente, essa pessoa que não é adjacente, não está ali no dia a dia, ou seja, não é a Tereza, nem é a Renata, e pensa numa oferta adjacente para essa pessoa, tem uma startup que chama Chef Time, que faz kits de culinária e distribui para essas pessoas na internet. Você compra ali seu kit de risoto, por exemplo. Seu Zé poderia investir nessa startup e isso atingiria um novo público muito diferente daquilo que está acostumado e seria uma oferta ainda adjacente, porque também pode usar os insumos que ele já tem ali dentro, dar uma margem melhor para o negócio e ele sabe fazer. E por último, no horizonte 3, olhando para um novo cliente e para um novo tipo de oferta, ele poderia construir todo um serviço de terceirização de personal chef, por exemplo. Faz conexão com o core de novo, pode usar os insumos e ele está ganhando no serviço. Se a gente pensa dessa forma, os horizontes eles são às vezes mais tangíveis e conectados ao core do que necessariamente aquilo que a gente vê no mercado, né? Muitas vezes a gente vai ver as empresas olhando para uma inovação de horizonte 3 como uma coisa extremamente disruptiva, ou aquela inovação que vai aplicar a inteligência artificial em tudo, mas não necessariamente essa deveria ser a lógica. A gente deveria entender os horizontes como algo que complementa o nosso negócio, mas que não perca o nosso ponto de partida. Porque se a gente diversifica muito a nossa visão de tipos de serviço e produto que a gente vai construir, pode ser que a gente não consiga executar isso bem. Essa é a lógica de trabalhar com parceiros no final do dia. Mais do que isso, se a gente entende essa camada de negócios que o seu Zé criou, a gente atingiu uma coisa que aqui na ICE a gente chama da rota do dinheiro. Então imagina, uma pessoa ela vai comprar um insumo, depois ela vai levar esse insumo para casa via Uber ou um mecanismo de entrega, então existe um serviço ali, o dinheiro passa por um outro mecanismo, então primeira parte onde o dinheiro vai, eu vou comprar um insumo. Segunda parte onde esse insumo vai, parte da cadeia onde a gente vai trabalhar ele, o serviço que vai levar ele até a minha casa. Pode ser o Uber, pode ser meu próprio carro, pode ser um serviço de entrega. Depois eu vou ir para a parte de ensino. As pessoas vão precisar aprender uma receita. Seja a receita caseira, ou seja, alguma coisa que ela vai procurar ali no tudogostoso.com.br. Mas ela vai olhar para essa receita e vai entender como que ela vai preparar aquele insumo. Depois ela vai preparar o insumo e isso vai fazer com que ela precise comprar novos insumos. Eu fechei uma rota do dinheiro onde o meu consumidor final ele vai trabalhar em toda ela. Se o seu Zé conseguir se aplicar na maior parte dela, como esses exemplos que a gente trouxe, provavelmente ele vai se tornar cada vez mais inovador e mais fechado na visão final de inovação, ou seja, mais a prova de balas ou a prova desses grandes movimentos. É lógico que existe uma diferença entre o seu Zé que está na Vila Mariana, que está sobre ataque e vai precisar olhar muito mais para os horizontes iniciais e para os serviços mais complementares, muitas vezes muito mais até para o H1, e aquele seu Zé que está lá naquela cidadezinha do interior, que pode remar um pouquinho mais à frente, pode trabalhar e errar mais nesses horizontes que estão mais longe. Porque se a gente pensar, por exemplo, lá na Chef Time, que é a startup que o seu Zé investiu, ela ainda não está de pé, ela ainda não para, os econômicos dela ainda não se sustentam, a gente não sabe se esse negócio vai dar certo, ainda é uma aposta, porque está muito distante, mas se der certo pode transformar o negócio dele no final do dia. É lógico que quando a gente abre esse patamar existem milhões de outras visões de serviços, negócios, resultado e produtos que a gente pode criar. A grande lógica é a gente tentar perseguir a rota do dinheiro e tentar sempre conectá-los com o nosso core e com aquilo que a gente já faz muito bem. Tirar o seu projeto do papel pode ser mais simples do que parece, mas para que isso seja possível, você precisa ir além da teoria e usar as ferramentas corretas. Foi por isso que a Dojo criou o Innovation Studio, um banco de ferramentas de metodologias de inovação para eliminar horas de preparação de projetos que não chegam a lugar nenhum. Se você quiser conferir, clique no link que está na descrição desse vídeo.